Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Ed Gliss, professor de matemática, e trago nesse vídeo a continuação do assunto de razões trigonométricas no triângulo retângulo, dessa vez trazendo aqui mais dois tópicos, tá ok? Então já chega deixando o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e também compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos lá então. Olha só, o primeiro tópico que vamos trabalhar é esse aqui, ó. Relação entre o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo agudo. Vamos ver como funciona. Dado um ângulo agudo de medida x, tem-se que a tangente de x vai ser igual a quem? O seno de x dividido pelo cosseno de x. Bem, é o seguinte, a tangente de um ângulo é dado pela divisão do seno desse ângulo pelo cosseno desse ângulo. Professor, não entendi. Olha só, quer dizer que a tangente de 50 graus vai ser igual a quem? O seno de 50 dividido pelo cosseno de 50. Tangente de 25 graus vai ser o seno de 25 graus dividido pelo cosseno de 25 graus. Então, a tangente de um ângulo aqui, a gente colocou como medida x, a tangente de x, generalizando, vai ser o seno de x sobre o cosseno de x. Vamos aqui então ver um exemplo. O exemplo 1 diz o seguinte: sendo o seno de 20 igual a 0,34 e cosseno de 20 igual a 0,93, determine o valor de tangente de 20. Bem, pessoal, a gente viu que a tangente de um ângulo agudo é só você dividir o seno desse ângulo pelo cosseno desse ângulo. E aqui a questão nos deu, ó, o seno de 20 e também nos deu o cosseno de 20. Quer saber quem? Ó? A tangente de 20 graus. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai aplicar essa definição. Ó. Vai ficar como? Eu sei que a tangente de 20 graus é igual ao seno de 20 graus, tá? Dividido pelo cosseno de 20 graus. E vemos aqui, ó, seno de 20 é 0,34. Tudo isso aqui sobre o cosseno de 20, que é 0,93. E fazendo essa divisão aqui, pessoal, né, tem um valor aproximado de 0,36. Então, temos aí, ó, que a tangente de 20, né, aproximada vai ser quem? 0,36. Aplicamos, né, o primeiro tópico que nós vimos, ó, que a tangente de um ângulo agudo é só você dividir o seno desse ângulo pelo cosseno. Vamos ver mais um exemplo. No exemplo 2 temos o seguinte, ó, dados seno de 40 igual a 0,64 e cosseno de 40 igual a 0,76, determine o valor de x na figura. A figura, pessoal, é esse triângulo retângulo, ok? Temos aqui, ó, que esse x aqui ele é um cateto, essa medida 10 metros também é um cateto e não temos a hipotenusa. Ok? E temos aqui o ângulo de 40 graus. Se a gente observar aqui e ver qual relação trigonométrica utilizar, como não tem hipotenusa, a gente já pensa logo na tangente. E é isso mesmo. Está aqui o ângulo, certo? 40 graus. Esse valor x aqui que queremos descobrir é um cateto que está oposto a esse ângulo. E temos aqui 10 metros, que é um cateto que está adjacente a esse ângulo. Então aqui nós vamos aplicar, pessoal, a relação da tangente. Então vai ficar assim, ó, tangente de 40 graus é igual ao cateto oposto, que é x, sobre o cateto adjacente, que é igual a 10. Porém, pessoal, temos um impasse aqui. Qual é? A questão não nos deu a informação a respeito da tangente de 40 graus. Como 40 graus não é um ângulo notável, a questão tem que nos dar essa informação. Ok? Então vamos lá. Porém, nós vimos que a tangente de um ângulo, a gente pode descobrir dividindo o seno desse ângulo pelo cosseno desse ângulo. E aqui nós temos, ó, o seno de 40 e o cosseno de 40. Então, primeiramente, né, o que temos que fazer é descobrir quanto é que vale essa tangente de 40 graus. Então, vamos lá. Ó. Eu sei que a tangente de 40 graus é o mesmo que seno de 40 graus dividido pelo cosseno de 40 graus. Ok? Então, vamos lá. Ó. Tangente de 40 graus igual... Seno de 40 vale quanto? Vale 0,64. Vamos aqui, 0,64 dividido por cosseno de 40, que vale 0,76. Dividindo isso aí, pessoal, tá? Aproximadamente, ó, a tangente de 40 graus é igual a 0,84. Ok? Resolvemos aqui o primeiro passo. E o segundo passo vai ser isso aqui, ó, aplicar na nossa relação. Agora sim, ó, temos o valor da tangente de 40, que vale quanto? 0,84. Então, vamos lá. Ó. 0,84 igual a x sobre 10. Fazemos o que aqui? Fazemos, né, ó, o produto dos meios pelos
extremos. Não tem ninguém debaixo do 0,84, como se fosse 1. X vezes 1 é igual a x. E aqui eu vou repetir, ó. 0,84 vezes 10. Multiplicar por 10 é só você deslocar a vírgula, né, para a direita. E deslocando aqui vai ficar 8,4, como unidade é metros. Aqui a gente coloca o m de metros e encontramos aí a nossa resposta do exemplo 2. Tranquilo? Vamos ver agora mais um tópico da nossa aula. Olha só, pessoal. O segundo tópico da nossa aula de hoje diz o seguinte: relação entre o seno e o cosseno de ângulos complementares. Bem, para entender esse tópico, pessoal, precisamos entender o que são ângulos complementares. Olha só, dois ângulos, né, θ e beta, são ditos complementares quando a soma deles dois dá igual a 90 graus. Então, dois ângulos são ditos complementares quando a soma deles dois dá igual a 90 graus. Veja só o exemplo aqui, ó. 20 graus e 70 graus. Eles são complementares? Sim. Por quê? Porque se eu somar eles dois, ó, 20 mais 70 dá igual a 90 graus, ok? Então, dois ângulos são complementares se a soma deles dá igual a 90 graus. Olha só, 30 e 60 são complementares? São sim. Por quê? Porque somando 30 graus com 60 graus, isso aqui resulta 90 graus. Mais um exemplo, ó. 15 graus e 75 graus são complementares. Também porque, ó, se eu somar 15 graus com 75 graus, isso aqui dá igual a 90 graus, ok? Então é isso aí. Dois ângulos são complementares se a soma deles dois for igual a 90. E olha só, um acaba sendo o complementar do outro. Por exemplo, se eu perguntar quem é o complementar de 20, é 70. Quem é o complemento de 70 é 20. Olha só, quem é o complemento de 30 é 60. O que é o complemento de 60? 30. Quem é o complemento de 15? 75. E quem é o complemento de 75? 15. Quando falar complemento, é o que falta para dar igual a 90. Por exemplo, quem é o complemento de 10 graus? É igual a 80, porque é o que falta para dar 90 graus. Quem é o complemento de 1 grau? É 89 graus, porque é o que falta para dar 90 graus. Ok? Então é o seguinte, dois ângulos são complementares quando a soma deles dá igual a 90 graus. Então, dois ângulos complementares, um é o complemento do outro. Ok? Então, pessoal, vamos ver aqui a informação importante a respeito dos ângulos complementares. Bem, olha só. Se dois ângulos agudos são complementares, então o seno de um deles é igual ao cosseno do outro. Como assim? Pensei em dois ângulos complementares. Vamos colocar aqui, ó, 20 graus, tá? E 70 graus. Esses dois ângulos são complementares. Se pegarmos aqui, ó, 30 graus, quem é o complemento de 30? Nós vimos que é 60, tá ok? Ó, porque a soma deles tá igual a 90 graus. 20 e 70, a soma dá 90 graus. O que diz aqui? Diz o seguinte, ó, que o seno de um deles é igual ao cosseno do outro. Como assim? Quer dizer o seguinte, 20 e 70 são complementares? Sim. Então, o seno de um ângulo, tá certo? Vai ser igual, ó, ao cosseno do outro. Ou seja, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Da mesma forma aqui, então quer dizer que o seno de 30 graus vai ser igual ao cosseno de 60. Isso mesmo, por quê? Porque 30 e 60 são complementares. Entendido? Professor, já entendi. Então quer dizer que se eu fizer assim, o seno de 15 graus é igual ao cosseno de 75 graus. Exatamente. Por quê? Porque 15 e 75 são complementares. Então, o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. E pode, pessoal, né, fazer a volta, né? Tá ok? Também é válida a volta. Como assim? Seno de 30 é igual ao cosseno de 60. E também o cosseno de 30 é igual ao seno de 60. Ok, pessoal? Então, essa informação que é importante a respeito dos ângulos complementares, que o seno de um ângulo é igual ao cosseno do outro. Então, quer dizer que seno de 10 graus é igual ao cosseno de 80, porque 80 e 10 são complementares, e assim por diante. E olha só, pessoal, podemos ver essa relação dos ângulos complementares na tabela dos ângulos notáveis que nós construímos. Veja só, temos aqui, ó, que é a tabela dos ângulos notáveis, né? Temos aqui alguns ângulos complementares, olha só. 30 e 60 graus são ângulos complementares. Logo, ó, o seno de 30, que é 1 meio, é igual a quem? Ao cosseno de 60, que também, ó, é 1 meio.
E olha só, o seno de 60, que é raiz de 3 sobre 2, também é igual ao cosseno de 30, que também é raiz de 3 sobre 2. Isso porque são ângulos complementares. E aqui, ó, 45, né, é complementar de si mesmo. 45 mais 45 é igual a 90. Por isso, ó, que o seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, é igual ao cosseno de 45, que também é raiz de 2 sobre 2, por se tratar de ângulos complementares. Ok? Então vamos ver aqui, pessoal, um exemplo falando sobre os ângulos complementares. Olha só, considerando o seno de 20 igual a 0,34 e cosseno de 50 igual a 0,64. Calcule, né, o cosseno de 70 e o seno de 40. Bem, pessoal, o que é esse exemplo aqui quer que a gente observe? O seguinte, que, olha só, nós só temos que conhecido o seno de 20 e o cosseno de 50. E o que queremos descobrir é cosseno de 70 e seno de 40. Se a gente observar, ó, 70 graus, tá? E 20 graus são complementares. 40 graus e 50 graus são o quê? São complementares. Então temos o seguinte, ó, que o seno de 20 graus, né, é igual a quem? Ao cosseno de 70 por serem ângulos complementares. Então é o seguinte, ó, o cosseno de 70 graus, ele é igual a quem? Ao seno de 20 graus, tá certo? Ó, porque são ângulos complementares. Daí, o cosseno de 70 graus que queremos descobrir é igual ao seno de 20. Quem é o seno de 20? 0,34. Encontramos aqui, ó, o cosseno de 70 graus. Da mesma forma, nós fazemos aqui, ó, com o seno de 40. Vejam só destacar aqui, foi o primeiro caso, aliás, a primeira resposta, aqui a segunda resposta. Olha só, o seno de 40 graus é igual a quem? Ao cosseno de 50 graus, porque são ângulos complementares. Então, ó, o seno de 40 graus, quem é o cosseno de 50? É 0,64. Então, o seno de 40 também é 0,64. Então, tá aí, ó, resolvemos aí, então, o nosso primeiro exemplo falando, né, dos ângulos complementares. Temos que lembrar disso, que dois ângulos complementares, a soma dá igual a 90. E temos que lembrar que o seno de um é igual ao cosseno do outro. Olha só aqui, pessoal, esse exemplo. Ó. Dado cosseno de 23 igual a 0,92, calcule o valor de, que é essa expressão aqui, ó, é igual seno de 80 mais cosseno de 23 menos cosseno de 10 mais 1. Bem, pessoal, aqui nós temos outras razões trigonométricas, ó, seno de 80 e cosseno de 10. Porém, a questão nos deu informação somente a respeito de quem? Do cosseno de 23, que é 0,92. O que a questão quer que a gente observe? É o seguinte, ó, esse pessoal, vai ser igual a quem? Olha só, esse cosseno de 23, né, eu sei o valor dele, que ele vale quanto? Ele vale 0,92, sem nenhum problema. Porém, olha só, seno de 80 eu não sei quanto é, e cosseno de 10 eu também não sei quanto é que é. Mas veja bem, 80 graus e 10 graus são ângulos o quê? São ângulos complementares, não é isso? E se a gente parar para pensar, olha só, sabemos que o seno de 80 graus é igual a quem? É igual ao cosseno de 10 graus. Por quê? Porque são ângulos complementares, então o seno de um é igual ao cosseno do outro. Se eles dois são iguais, pessoal, olha só, seno de 80 menos cosseno de 10. Se eles dois são iguais, então, se eu tenho um valor e tiro, né, o mesmo valor, vai restar o quê? Vai restar nada, não é isso? Vai ficar igual a zero. Então, por eles serem iguais, ó, seno de 80 menos o cosseno de 10, isso aqui se anula, né? Dá igual a zero. Então, sobrou quem aqui na nossa expressão? Sobrou somente, ó, cosseno de 23 é igual a 0,92, tá? Mais 1. Então, aqui, ó, o nosso E vai ser igual a quem? Vai ser 0,92 mais 1. 1,92. Esse aí é o resultado da nossa expressão. Tranquilo? Bem, pessoal, visto aí esses dois tópicos, vamos agora fazer alguns exemplos de revisão, onde vamos abordar aqui tudo que a gente aprendeu sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Ok? Vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Aqui no exemplo 1 temos o seguinte: determine x e y no triângulo abaixo. Observe, pessoal, que nesse triângulo abaixo aqui, esse 53 graus não é um ângulo notável, ou seja, a questão nos vai dar informações a respeito do seu seno, cosseno e tangente.
é o que aparece aqui, ó. Ela nos deu o seno, cosseno e a tangente do ângulo de 53 graus, porque não é um ângulo notável, ok? Vamos lá. Para descobrir primeiramente o x, vamos ver qual relação utilizar. O x, pessoal, ele é um cateto, tá certo? E aqui eu tenho 5, que é a hipotenusa, que é o lado que está de frente para o ângulo reto. Então está aqui os 53 graus. Esse x é um cateto que está oposto ao ângulo. Se eu tenho um cateto que está oposto ao ângulo, que é o que eu quero descobrir, e tenho a hipotenusa, a relação que fala de cateto oposto e hipotenusa é a relação do seno. Então temos aqui, ó, que o seno de 53 graus vai ser igual a quem? Ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é igual a 5. Agora é só substituir, ó. Seno de 53 graus, a questão diz que é 0,80. Então vamos lá, 0,80 igual, ó, a x sobre 5. Aqui fazemos o quê? Produto dos meios pelos extremos, tá ok? Ó, multiplica aqui em cruz, certo? Não tem ninguém debaixo do 0,80, é como se fosse 1. Então fica x vezes 1 dá igual ao próprio x. Que fica, né? 0,80 vezes 5, eu vou repetir aqui, ó, 0,80 vezes 5. Multiplicando, pessoal, 0,80 por 5, isso aqui dá igual a 4. Como aqui a unidade é metros, também vou colocar aqui metros. Então, aí já encontramos o nosso valor do x. Agora, para encontrar o y, vamos ver, pessoal, qual a relação vamos utilizar. Olha só. Tá? Falando em razões trigonométricas, né, eu posso utilizar agora, né, ou cosseno ou tangente, porque eu já conheço esse x, que aqui a gente viu que é igual a 4. Ok? Mas vamos utilizar o cosseno, por quê? Eu quero descobrir esse y, tá certo? Que é um cateto adjacente a esse ângulo, e eu tenho 5, que é a hipotenusa. Então, cateto adjacente, né? E hipotenusa utiliza cosseno. Então, aqui, ó, cosseno de quem? De 53 graus é igual ao cateto adjacente, que é y, sobre a hipotenusa, que é igual a 5. Então, vamos lá. Cosseno de 53, a questão diz que é 0,60. Igual, eu vou repetir aqui, y sobre 5. Faz o que agora? Multiplica em cruz novamente, ó. Y vezes 1 dá o próprio y, que fica igual, né? 0,60 vezes 5. Eu vou repetir, tá? 0,60 vezes 5. Multiplicando, pessoal, 0,60 por 5, isso aqui dá igual a 3. Com unidade de medida é metros, não, aqui fica 3 metros, tá ok? Então, tá aí, ó. Nós fizemos, né? As razões trigonométricas seno e cosseno para encontrar quem? O x e y, que eram catetos. Lembrando que, como 53, né, não é um ângulo notável, a questão tem que nos dar informações a respeito do seu seno, cosseno ou tangente para que possamos estar utilizando na resolução da questão. Vamos fazer agora o segundo exemplo. Exemplo 2. Considerando o triângulo abaixo, determine as medidas de x e y. Bem parecido, pessoal, com o exemplo anterior. Qual a diferença? Que a questão não nos deu nada a respeito do ângulo em questão, que é 60 graus. Isso porque 60 graus, pessoal, tá? É um ângulo notável, ou seja, temos por obrigação de saber o seu seno, cosseno, tangente, ok? Quem são os ângulos notáveis? 30, 45 e 60. Então vamos ver aqui qual relação vamos utilizar. Olha só. Esse 24 aqui é a hipotenusa, tá certo? Aqui eu tenho um ângulo de 60 graus. Esse y e esse x são os catetos. Vamos lá. Primeiramente, vamos fazer o x, ok? Eu quero encontrar esse x, que é um cateto que está oposto ao ângulo de 60 graus. E eu tenho a hipotenusa. Vimos que cateto oposto e hipotenusa é a relação do seno. Então, vamos lá. Temos aqui, ó, seno de 60 graus vai ser igual ao cateto oposto, que é x, sobre a hipotenusa, que é 24. Esse seno de 60, pessoal, nós temos que saber, porque é um ângulo notável, tá ok? E quanto é que vale o seno de 60? Se eu consultar aqui a nossa tabela que nós construímos, né? Olha só, o seno, né, de 60 graus, ó, é quem? Raiz de 3 sobre 2. Vamos lá. Seno de 60 é quem? Raiz de 3 sobre 2. Repete aqui, ó, x sobre 24. Aqui fazemos, né, o meio pelos extremos, tá certo? Vamos lá, fazer aqui meio pelos extremos. Fica 2 vezes x dá 2x. 24 vezes raiz de 3 dá 24, raiz de 3, ok? Queremos descobrir esse x, tá? Esse 2 aqui que está multiplicando vai passar dividindo. Então, fica x igual a 24, raiz de 3 sobre 2. Eu posso dividir alguém aqui, ó. Eu posso simplificar o 24 por 2. 24 por 2 dá igual a 12. Então, aqui o x vai ser igual a 12 raiz de 3. Como aqui é metros, também fica metros. Como eu falei, pessoal, né?
Pode ficar essa raiz de 3? Pode sim, faz parte do número. A não ser que a questão peça para que você substitua, né, essa raiz pela sua raiz aproximada, tá certo? Vamos fazer agora aqui, pessoal, né, para encontrar o y, que é o passo 2. Para encontrar o y, vamos lá. Esse y é um cateto que está adjacente ao ângulo, ou seja, está próximo, certo? E temos a hipotenusa. Então, a relação que fala de cateto adjacente e hipotenusa é a relação do cosseno. Então, vamos fazer aqui nesse cantinho aqui, ó. Cosseno de 60 igual a cateto adjacente, que é y, sobre a hipotenusa, que é igual a 24. Mas quem é o cosseno de 60? Vamos lá constar a tabela. Ó. Cosseno de 60, pessoal, é igual a quem? É igual a 1 meio. Então, vamos lá. Cosseno de 60 é igual a 1 sobre 2. Também aqui, ó. 1 sobre 2. Repete, y sobre 24. Aqui fazemos, né, meio pelos extremos. 2 vezes y, 2y, igual a 24 vezes 1, igual a 24. Esse 2 está multiplicando, vai passar dividindo. Isola o y, certo? Vai ficar 24 sobre 2. E 24 dividido por 2, pessoal, isso aqui é igual a 12. Unidade de medida, metros. Então, aí, ó, 12 metros. Só lembrando, pessoal, que na questão aparecer ângulos notáveis, né, 30, 45 ou 60, nós temos por obrigação de saber as suas razões trigonométricas. Vamos para o nosso terceiro e último exemplo. Olha só, aqui no nosso terceiro e último exemplo temos o seguinte, ó, determine a altura aproximada do prédio da figura abaixo, tá ok? Que é esse desenho aqui, esse prédio, a altura aproximada, tá ok? Então eu quero descobrir essa altura aqui, ó, esse segmento, certo? Eu vou chamar de H, tá bom? Que, por sinal, ó, também é igual a essa altura aqui, que é esse cateto, né, desse triângulo retângulo, tá bom? Então, vamos lá, vamos ver qual relação utilizar. Nós temos aqui, ó, esse ângulo, pessoal, de 30 graus, que é um ângulo notável, temos que saber as suas razões trigonométricas. Temos essa medida que é 60 metros. E vamos ver qual relação utilizar. Olha só, nós não temos a hipotenusa, né? Lembra, as relações, se não aparece a hipotenusa, é a tangente. Então, podemos pensar, ó, eu tenho aqui o cateto oposto que eu quero descobrir, que é H, o que eu quero descobrir é um cateto oposto. E temos esse 60, que é cateto adjacente. A relação que fala de cateto oposto e cateto adjacente é a relação da tangente. Estamos aqui, ó, tangente de 30 graus vai ser igual a cateto oposto, que eu quero descobrir é o H, sobre 60, que é o cateto adjacente. Olha só. Quanto equivale, pessoal, né, a tangente de 30? Olha só, a tangente de 30 graus, né, vale quem? Vale a raiz de 3 sobre 3. Então, vamos lá substituir, ó. Raiz de 3 sobre 3 igual a H sobre 60. Fazemos o quê? Meio pelos extremos. Olha só, vai ficar 3H igual a 60 vezes raiz de 3, 60 raiz de 3. Queremos descobrir esse H. Esse 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar H igual a 60 raiz de 3 sobre 3. Eu posso dividir quem? Eu posso simplificar o 60 por 3. 60 dividido por 3, eu sei que isso aqui é igual a 20, certo? Vai ficar 20 raiz de 3. Terminou aqui? Não. Olha só lá no início da questão. Ele quer que você use a raiz de 3, ó. Olha só. Troque ela por quem? Por 1,7. Então, vou fazer mais aqui em cima. Ó. Então, vai ficar assim, ó, H igual a 20 vezes, essa raiz de 3 troca por 1,7. Então, 1,7. Então, H igual 20 vezes 1,7, isso aqui, pessoal, dá igual a 34. Como a unidade aqui é metros, então 34 metros. Encontramos aí a altura, né, do prédio da questão. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham compreendido. Não esqueça de deixar seu like, tá ok? De se inscrever no canal se você não é inscrito e também compartilhar esse vídeo. Então, muito obrigado e até a próxima.